E o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi nomeado como presidente da estatal EMGEA. É assim que se fala, Raquel? EMGEA. É EMGEA, né? A gente fala pelas iniciais quando não sabe direito como é que o pessoal fala lá em Minas Gerais. A empresa é vinculada ao Ministério da Fazenda. O nome do petista foi aprovado na semana passada pelo Conselho de Administração. Pimentel vai receber mais de R$42 mil. A apuração da nossa analista mineira, Raquel Landim, conta os detalhes para a gente dessa empresa e desse cargo, Raquel. Vamos lá, Felipe. A EMGEA é uma empresa vinculada ao Ministério da Fazenda e ela é formada basicamente com créditos podres da Caixa Econômica Federal. Ela foi criada em 2001 para jogar toda essa carteira de crédito ruim que a Caixa tinha e colocar lá dentro. Sempre foi um pepino, sempre foi um problema. No governo Jair Bolsonaro, tinha uma expectativa de liquidar essa empresa. Não valia a pena, na avaliação deles, nem privatizar. Porque, na verdade, você ia vender e depois ela ia ter que cobrar esses créditos do governo, enfim. Não valia a pena. O governo Lula decidiu rever isso, desistiu desta venda. Na semana passada, o Conselho de Administração da EMGEA aprovou o nome do petista Fernando Pimentel para presidir a companhia. Ele teve na semana passada, terça-feira, no dia 28, com o ministro Fernando Haddad já como presidente da EMGEA, mas ele ainda não tomou posse efetivamente. Isso vai acontecer na segunda quinzena de abril. Falei com ele hoje, ele disse que prefere tomar pé aí da situação para falar quais vão ser as suas prioridades para essa empresa. O salário previsto neste cargo está lá no site da companhia. Vou pegar aqui direitinho para a gente não dar nenhuma informação incorreta. São R$ 42.827,16. Pimentel foi ministro do Desenvolvimento da ex-presidente Dilma Rousseff. É muito próximo a ela. Eles têm um passado ali envolvendo o combate à ditadura militar. Depois ele, em 2014, concorreu ao governo de Minas Gerais, foi eleito no primeiro turno, mas fez uma gestão muito complicada, teve muitos problemas financeiros, atrasou o pagamento de servidor, teve uma queda de popularidade altíssima e se tornou alvo de investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, uma delas a Operação Acrônimo, que investigava ali corrupção, lavagem de dinheiro na campanha dele para governador. Ele termina absolvido dessas investigações em 2020, mas se tornou um personagem ali na política mineira, ele muito complicado, assim. Depois da gestão Pimentel, o PT não conseguiu mais formar um candidato, ele foi usado constantemente pelo Romeu Zema para, na verdade, dificultar a candidatura do Calil. Ele saiu com uma imagem muito negativa do governo de Minas. E agora o PT está trazendo ele de volta para a cena pública como presidente desta empresa da EMGEA. E aí entra nesse cenário a lei das estatais. A lei das estatais proíbe quem participou de campanha política de assumir cargo em estatais. O Pimentel foi candidato a deputado federal agora nas últimas eleições e perdeu. Aí tem diferentes interpretações. Tem gente que diz, olha, se a pessoa foi candidata, é evidente que ela participou da própria campanha. Então não pode se candidatar, não pode assumir cargo em estatal. Tem gente que diz que não. Não, ele é o candidato, só quem foi coordenador de campanha, quem estava ali no staff, foi o argumento que utilizaram, por exemplo, para Jean Paul Prats tomar posse na Petrobras. Independente dessa discussão, nós temos hoje valendo a liminar do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que permite essas nomeações. Então tá aí, Pimentel nomeado vai tomar posse na segunda quinzena de abril como presidente da EMGEA e vai receber mais de R$42 mil por mês. Quer dizer, está valendo a liminar do Ricardo Lewandowski, embora o julgamento não tenha sido pautado pela Rosa Weber para que todos os ministros apresentem os seus votos. Na verdade, estava sendo feita a votação no plenário virtual. Não, exatamente. O Dias Toffoli, ministro do STF, pediu vista, mais tempo de análise, logo depois que o presidente Lula fechou um acordo que foi divulgado pela imprensa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para votar
essa possibilidade de afrouxamento da lei das estatais no Senado Federal. Lembrando que já houve a aprovação desse afrouxamento na Câmara dos Deputados, a repercussão foi muito negativa na opinião pública, ali nas redes sociais, muita gente se manifestou, o Pacheco sentiu que seria desgastante para o Senado aprovar aquilo imediatamente, pendurou no telhado. Partidos aliados do PT entraram com ação no Supremo Tribunal Federal. Esse caso chegou a ter esses votos, essas decisões de alguns ministros, mas ainda não foi julgado na sua completude. Vamos ver se vai ser no Senado Federal e o que vai acontecer com o objeto da ação no Supremo Tribunal Federal depois disso. Janaína, como é que você avalia? O Fernando Pimentel, só para lembrar, ele faz parte desses petistas que não foram eleitos e agora buscam um cargo. Você tem o Fernando Haddad, que não foi eleito governador de São Paulo, perdeu para o Tarcísio Freitas aqui, virou ministro da Fazenda. Você tem Márcio França, por exemplo, que perdeu a vaga de senador por São Paulo para o astronauta Marcos Pontes. Virou o ministro de Portos e Aeroportos. Você tem outros casos assim. Agora o Fernando Pimentel, indicado para uma estatal mineira, dentro desse conjunto de medidas. A estatal não é mineira, ela é vinculada ao Ministério Mas em Minas da Gerais. Fazenda. Não, é uma autarquia federal. Autarquia federal, e ele vai trabalhar onde, você sabe? Em Brasília? Em Brasília. Em Brasília mesmo, em Brasília. Portanto. Obrigado, Raquel. Como é que você avalia isso dentro dessa estratégia do PT de afrouxar a lei? Bom, primeiro eu gostaria que essa proposta não passasse no Congresso, né? Gostaria que o Supremo utilizasse, quiçá, este caso para reconhecer a prevalência do Congresso, né? Porque se foi uma lei aprovada no Congresso e foi uma lei boa, que trouxe segurança, que trouxe transparência, que trouxe independência, então seria o caso do Supremo aproveitar essa oportunidade e dizer, olha, essa discussão é do Congresso, então gostaria que o Congresso mantivesse, né, essa lei altiva. Infelizmente, os sinais não são de que isso acontecerá. Gostaria que fosse mantido o plano, né, da privatização ou desestatização ou venda, como queiram chamar, dessa entidade. Né? Não vejo sentido em mantê-la. E eu não sou uma defensora radical de privatizações ou de desestatizações. Não sou. Muitos casos eu entendo que devem ser preservados, mas neste em especial, penso que seria um ganho para todos se houvesse essa desestatização. Utilizo esse termo porque ele é mais genérico, acaba abrangendo tudo. Agora, o fato do presidente convidar os que se candidataram e perderam, é óbvio que quadros técnicos são sempre mais interessantes, quadros ligados às respectivas áreas, mas assim, decorrência, e aí eu vou só fazer uma constatação, não tem juízo de valor, da ideia de trabalhar com os companheiros. A esquerda, o PT em especial, eles têm essa cultura de trabalhar com os companheiros, entre os companheiros, eles não abandonam, né? Isso tem aspectos positivos, aspectos negativos. Então, não vejo assim que o fato dele... não é, com todo respeito, né? Não é o melhor nome a meu sentir. Porém, me parece natural que o presidente componha o seu governo, né, com pessoas que sejam do seu grupo. Até porque é da natureza do PT, em especial, trabalhar dessa forma. Acho que quem votou no presidente Lula esperando algo diferente, quis se iludir. Acho que as exceções nesse governo são aquelas figuras que estão ali para dar a aparência da frente ampla. Essas são as exceções. Na regra, são os companheiros. Eu não estou falando isso com desprezo, não. É uma constatação. Até conheço pessoas que veem nesse aspecto, nesse modo de agir do PT, como algo de muito positivo. Eles não abandonam as pessoas. Hélio, o que você avalia da nomeação do Fernando Pimentel nesse contexto de tentativa de afrouxamento da lei das estatais, fora outras iniciativas aí de tentativa de eliminar certos mecanismos de controle, de prevenção a crimes do colarinho branco que surgiram depois da descoberta de corrupção, principalmente na Petrobras?
Então, vamos lá, por partes, Felipe. Em primeiro, eu acho que a Janaína foi até bastante bondosa, dizendo que não é um dos melhores nomes para serem nomeados. Na verdade, eu entendo que ela estava dizendo é um dos piores nomes. Ele, quando governador de Minas Gerais, deixou um rombo de 100 bilhões de reais, ele não pagava os servidores em dia e ele, inclusive, deixou de repassar recursos obrigatórios para os municípios, ou seja, ele promoveu uma espécie de apropriação indébita. Então, um desastre completo. Essa é uma, vamos dizer, uma pseudo-estatal, né? Porque, na verdade, para gerir uma massa podre e tal, que o Pimentel de podre ele entende. Agora, Felipe, o que deixa a gente mais preocupado e que a gente lamenta tudo isso é toda essa armação política para permitir que o governo da vez aparelhe estatais com os políticos amigos. A lei das estatais estava aí como um sistema de melhores práticas, né, para justamente impedir que estatais que são importantes para prover certos serviços e bens, etc., sejam usadas politicamente. Por isso, o dispositivo de ter pelo menos uma quarentena antes que um político, uma pessoa que participou de campanhas, um dirigente partidário, possa fazer parte da administração dessas estatais. E aí vem o Supremo Tribunal Federal, lamento que haja uma liminar em questão que, por enquanto, permita que essas nomeações sejam feitas. Lamento que tenha havido um pedido de vista que, portanto, paralisa o processo e impede que seja, ou pelo menos obstaculiza, para que isso seja votado no plenário como o mérito definitivo dessa questão. Lamento que a Câmara dos Deputados tenha aprovado a alteração da lei das estatais e lamento que tenha havido aí um acordo entre Pacheco, que está funcionando muito como líder do governo, com o presidente Lula para ter uma proposta para passar também no Congresso Nacional para permitir toda essa coisa que a gente realmente não pode aceitar no Brasil, que é essa tomada das estatais por políticos. E vamos lembrar, só para terminar, Felipe, que essa não é propriamente uma estatal, uma pseudo-estatal, porque é um conjunto de créditos e tal, nem precisaria ter grandes administrações sobre isso. A empresa existe mais para isolar isso do patrimônio da Caixa Econômica Federal e não para ter conselho de administração sofisticado, pagando 42 mil reais, grandes diretorias e tal. Na verdade, isso é um tratamento, tem uma empresa para tratar desses créditos, né? Então não precisaria nada disso, infelizmente, de novo, políticos tomando conta da coisa pública. Joel, o PT abre a porteira das estatais? Pois é, Felipe, eu separaria 3 aspectos aqui, muito brevemente. A gente tem a própria discussão sobre qual a função da Engea e será que merece haver uma estatal para essa função, né? Gerir a dívida podre da Caixa, enfim, me parece bastante oportuno discutir, sim, coisa que chegou a ser falada no passado, mas acabou, acho que não indo para frente, a liquidação dela, desestatização, qualquer que seja o termo. Segundo ponto, o que você toca, e que esse me parece até o mais importante aqui, a gente está vendo uma erosão contínua da lei das estatais, né? Cada hora um empurrando um lado do outro, o Supremo entrando naquilo que a lei havia definido, né? Também, enfim, uma lei foi definida, uma lei foi criada por um motivo simples, tentou-se no Brasil separar um pouco a gestão das estatais, que deve ser feita por profissionais, por técnicos, por pessoas da área da própria estatal, ou por empresários que seja, enfim, pessoas do meio, uma separação disso dos interesses políticos, do jogo político, da negociação, do toma lá da cá, que é tão próprio da política. Talvez a lei tenha cometido alguns excessos, podemos discutir isso. O lugar dessa discussão, inclusive, seria o Congresso, né? Não o Supremo, porque o Congresso formulou essa lei. Mas formulou uma lei que, bem ou mal, com erros ou acertos, me parece que elevou muito o nível e o que a gente espera dos gestores, dos conselheiros, dos diretores das estatais brasileiras. Agora a gente está vendo com o governo Lula a erosão disso. Estamos vendo ali, de novo, o aliado político, o aliado que não conseguiu se eleger, vai para lá, consegue o carguinho dele, consegue você, enfim, não sei se favores ou qual tipo de negociação ali. Essa lógica que a gente tinha conseguido isolar da gestão das estatais está voltando e está voltando com tudo. E, por fim, o terceiro aspecto é o específico, né? É o Pimentel na gestão da Engea. O Pimentel, eu não sei se por culpa dele ou não, mas o fato é que na gestão Pimentel no governo de Minas Gerais, o Estado foi arruinado.
Não sei se dá para dizer que foi tudo culpa dele, mas é o que ele deixou, sabe? Era ele na frente, era ele no timão daquele Estado. O Estado ficou arruinado. Isso não é... Mesmo sem entrar em possíveis alegações de corrupção ou coisas assim, isso não é um currículo muito promissor para ninguém. Felipe, posso fazer uma observação rápida? Faz diferença, gente, liquidação e desestatização, e vou insistir nisso, é importante o nosso público entender. Essa é uma empresa que, na visão de muitos técnicos que olhavam para ela, não dava nem para privatizar. Porque ela tem um resultado ali positivo que é só contábil. Porque ela tem, de um lado, crédito podre e, de outro, um crédito com o governo federal. Então, se você vende para alguém, a pessoa vai te pagar X, que vai te pagar um deságio, e já vai querer cobrar do governo 2X. Então, assim, é uma empresa que a própria existência dela, quando foi feito ali um diagnóstico pela equipe de desestatização do governo anterior, que era uma equipe conceituada, não dá para negar isso, ela não fazia sentido de existir, não fazia sentido nem de vender. Então, é uma empresa muito complicada, realmente, a existência dela. Acho que isso é um ponto. O segundo é que tudo isso entra num contexto que é um desmantelamento dos sistemas de combate à corrupção que surgiram nos anos anteriores. Então, não é nem um afrouxamento da lei das estatais, Joel. O que está sendo, o empenho que existe hoje é realmente para acabar com as amarras feitas pela lei. A gente junta isso com a tentativa no STF de que as empreiteiras não paguem suas multas, a gente junta isso com o avanço que está tendo na diretoria de conformidade da Petrobras, nos sindicatos que estão fazendo pressão para rebaixar a diretoria de compliance e de governança a uma simples gerência, a gente junta isso com o esforço que está sendo feito no BNDES para retomar os financiamentos a obras de engenharia, que pode ter mérito ou demérito, mas se não for feito da forma correta, pode gerar esquemas de corrupção. Então, assim, é todo um quadro de medidas preventivas que foram tomadas lá atrás e que estão sendo desfeitas agora. Isso é um ponto de atenção, assim, muito relevante. Eu quero enfatizar essa lista que a Raquel fez, que eu divulguei hoje no Twitter, inclusive. Então, o lulismo, né, se a gente levar em consideração o presidente da República, o seu governo, o seu partido, o PT e as linhas auxiliares ali, os chamados partidos satélites, está tentando emplacar o afrouxamento da lei das estatais, a extinção de multas de empresas corruptoras, né, das empreiteiras e outras empresas que confessaram crimes de suborno, o rebaixamento da diretoria de governança e conformidade lá da Petrobras, a volta do financiamento via BNDES de obras no exterior, como aquelas que foram feitas no metrô de Caracas, numa ponte, inclusive, sobre um rio lá venezuelano, como foi feita no Porto de Mariel, lá em Cuba, ou seja, obras tocadas por empreiteiras amigas em regimes aliados e autoritários, ditatoriais. Fora as questões no Congresso Nacional, que continuam aí com uma certa maquiagem em termos de orçamento secreto, de toma lá da cá, além da tentativa do Lula de emplacar o advogado dele no Supremo Tribunal Federal. Janaína, esse cenário todo preocupa? Já me preocupava antes. É que, assim, nada disso para mim é surpresa. É óbvio que nós temos esperança, né? Somos todos brasileiros, torcemos a favor. Então, muito embora eu tenha esperança, como boa brasileira que sou, nada disso para mim é surpresa, né? É simplesmente o retorno. Eles voltaram. Eles voltaram com toda a sua cultura, vamos dizer assim, né? Cultura que eu acreditei inocentemente que a população havia abandonado, não abandonou. Eu não critico apenas a população, já disse aqui, reitero, né? Existe culpa da direita que chegou ao poder, existe culpa também, isso é fato. Agora, nada disso aí me surpreende. As pessoas que se iludiram com a tal frente ampla, com uma nova versão, quiseram se iludir, né? Quiseram. Então, assim, nós vamos ter que trabalhar tentando reduzir danos, literalmente, tentando fortalecer instituições, cobrar das instituições. Vejam que eu falo sempre, olha, é um momento do Supremo, né, colocar um limite, é um momento do Supremo, porque nós temos que tentar cobrar as instituições, né, que nós temos,
Agora, as minhas expectativas são as piores, infelizmente. E as suas, Zélia Beltrão? Eu acho que, em parte, isso é a tragédia, em parte, criada pelo próprio Bolsonaro, que criou esse anti-bolsonarismo extremado, que, na minha opinião, cegou muita gente, né, durante as eleições, principalmente, e alguns com fundamento e outros que tornou o julgamento deles um pouco, vamos dizer, ofuscado. E agora a realidade está caindo com força. A Janaína tem toda a razão, é uma tragédia que está acontecendo no Brasil. Fora a lista que você apresentou, Felipe, tem a questão da manipulação dos preços da Petrobras, voltar a fazer investimentos em refinarias, né, o ataque ao Banco Central, aquelas coisas de MMT que estão falando. Assim, é um desastre, todo dia é um desastre que está acontecendo no Brasil e que está causando um custo que todos nós vamos pagar. E realmente lamentável que a gente tenha que fazer isso que a Janaína está dizendo, que é cobrar as instituições, mas a nossa cobrança é limitada, né? Eles têm lá o poder deles, o mandato deles, né? Por que eles vão ligar muito para o que a gente fala? Infelizmente, a situação é dramática e a gente vai ter que se mobilizar da melhor forma possível, fazer todos esses protestos aí que a Janaína está dizendo, porque senão quem vai pagar a conta são todos os brasileiros. Uma ponderação. Em relação ao governo Jair Bolsonaro, acho que o Brasil tem mudanças inegáveis nesse governo. Educação, saúde, tem pontos ali que são muito importantes, direitos humanos. Tem várias áreas onde a gente esperava uma melhora em relação ao governo Jair Bolsonaro, porque estava abaixo da crítica e essa melhora veio. Agora, tem outros pontos de alerta muito importantes, como esses que a gente está apresentando. E é importante também, né, nesse debate todo, eu sei que a tentação é forte, especialmente das pessoas que sentiram que perderam, de ficar dizendo, né, eu estava certo, ou eu votei certo, ou um votou pior, outro melhor. Eu acho difícil até comparar aqui, né? Você citou todos esses temas, Raquel. Tem a questão do próprio ataque à democracia direto, né, que a gente viveu também. Então, acho que é importante, neste momento, em vez da dor dos ressentidos, o importante agora é olhar para frente e trabalhar com as instituições que a gente tem para combater os males, e são grandes, e os riscos grandes deste governo que está aí. O Congresso Nacional, por exemplo, para mim, é uma das principais instituições que eu espero ver alguma moderação dos piores ímpetos do governo. Mas, infelizmente, tudo que diz respeito ao toma lá da cá da política, aí do Congresso não virá esse tipo de oposição. Vigiar e cobrar, e os mecanismos de combate à corrupção são importantíssimos. E a gente vê muita gente, não só no convívio social, mas no debate público também, em razão do antibolsonarismo, fazendo vista grossa ou fechando os olhos para os riscos de ineficiência, de aparelhamento político, de corrupção que se abrem com medidas como essas que a gente está apontando aqui. Portanto, fazendo vista grossa a determinadas iniciativas petistas. Isso aconteceu exatamente igual ao longo do governo Bolsonaro, quando, em razão do antipetismo, muita gente quis fazer vista grossa, quis fechar os olhos para certas atitudes bolsonaristas que deram no que deram. A repercussão foi muito negativa dos atos de 8 de janeiro e de todos esses escândalos dos quais a gente tem tratado aqui.